Olá, estudantes! Essa é a nossa segunda aula sobre transformadores, onde a gente vai realizar a análise a vazio do transformador. Então, para a gente começar, vamos observar o esquema simplificado de um circuito transformador, em que eu tenha uma fonte de tensão alternada, aplicando uma tensão sobre os terminais do enrolamento primário de N1 espiras, e um circuito secundário do enrolamento secundário que está em aberto. Normalmente, nós vamos estudar os enrolamentos dos transformadores de forma separada esquematicamente, porque é mais fácil didaticamente, mas geralmente se encontra transformadores que vão ser construídos com os seus enrolamentos intercalados nos mesmos terminais do núcleo. E vão existir dois tipos de núcleo na construção de transformadores, do tipo envolvente ou do tipo envolvido, onde é natural, para diminuir os efeitos da dispersão de fluxo, aplicar os enrolamentos primário e secundário nos mesmos terminais do núcleo. Isso tanto para transformadores monofásicos quanto para transformadores trifásicos. Então, nesse nosso esquema aqui, quando eu aplico uma tensão V1 alternada aos terminais do enrolamento primário, mantendo o enrolamento secundário aberto, nós vamos fazer circular uma corrente I-φ pelo enrolamento primário, e essa corrente ela percorre o enrolamento primário em regime estacionário, e a gente vai chamar ela de corrente de excitação. Ela tem um valor pequeno e vai ser responsável por estabelecer um fluxo alternado, como a gente viu na aula anterior, e esse fluxo vai induzir uma força eletromotriz nos terminais do enrolamento primário, que vai ser proporcional à variação no tempo desse fluxo. Então, a força eletromotriz no primário é proporcional à variação de λ1 em relação ao tempo, sendo λ1 o fluxo concatenado no enrolamento de N1 espiras, que é o nosso primário. Isso é equivalente a dizer que a força eletromotriz é proporcional à quantidade de espiras pela variação do fluxo criado no circuito magnético, sendo esse fluxo variável no tempo. Então, essa força eletromotriz induzida no terminal primário, ela vai ser em volts, quando esse fluxo variável no tempo ele é dado em Webers. E essa força eletromotriz, junto com a queda de tensão no enrolamento primário, devido à sua resistência de enrolamento, quando circula por esse enrolamento a corrente de excitação I-φ, vai se igualar à tensão aplicada V1 pela fonte. Observe que nós estamos desprezando a parcela do fluxo dispersivo, o que corresponderia a acrescentar um termo a essa expressão, que seria correspondente a uma parcela da força eletromotriz induzida no enrolamento primário devido ao fluxo dispersivo. Então, em transformadores comuns, esse fluxo representa uma porcentagem pequena do fluxo que atravessa o núcleo. Então, é justificável que nós o desprezemos aqui. Por outro lado, como falamos na última aula, esse fluxo dispersivo representa um papel muito importante e no comportamento do transformador, e a gente vai discutir ele nas próximas aulas. Um outro aspecto que nós devemos considerar na nossa análise é que, para transformadores de grande porte, de alguns kV ou de alguns kVA de potência, a resistência do enrolamento primário, devida ao fio, ao cobre do enrolamento primário, a gente pode considerar ela como desprezível. Então, a gente despreza a resistência R1 e, portanto, a queda de tensão ocasionada por essa resistência no enrolamento primário. Portanto, a força eletromotriz ela se aproxima muito da magnitude
da tensão aplicada. Além disso, a forma de onda do fluxo e da tensão induzida são praticamente senoidais e, como uma consequência da lei de Faraday, a tensão induzida e o fluxo estão defasadas entre si de 90 graus. Então, a tensão induzida, ou a força eletromotriz induzida, ela está adiantada em relação ao fluxo em 90 graus, sendo que a corrente de excitação ela está em fase com o fluxo. E se a gente considerar que o fluxo instantâneo pode ser representado por essa expressão, Φmax seno de ômega t, então a gente vai obter uma expressão para a força eletromotriz induzida igual a E1, que é igual a N1 dφ dt. Fazendo a derivada de dφ dt, nós vamos encontrar que E1 vai ser igual a N1 Φmax ômega cosseno de ômega t, sabendo que ômega também pode ser substituída por 2πf, considerando que f é a frequência em Hertz da fonte. Então, o valor eficaz da tensão induzida vai ser dado por 2π sobre raiz de 2f, N1 Φmax. Então, nós vamos obter que esse valor vai ser igual a raiz de 2πf, N1 Φmax, ou fluxo máximo. Então, lembrando as condições iniciais em que nós desprezamos o fluxo dispersivo e desprezamos a queda de tensão devido à resistência do primário ser muito pequena, nós vamos observar que a tensão eficaz induzida no enrolamento primário vai se aproximar muito do valor eficaz da tensão da fonte. Isso vai nos dar uma expressão para o fluxo máximo que pode ser criado devido à aplicação da tensão V1 sobre os terminais do enrolamento primário. Então, esse fluxo ele vai ser proporcional à tensão aplicada nos enrolamentos primários, à frequência da fonte e à quantidade de espiras do enrolamento primário. Essa importante relação ela vai ser observada não somente em transformadores, mas qualquer dispositivo que operar com uma tensão aplicada senoidal e considerando que as quedas de tensão referentes à indutância do fluxo dispersivo e à resistência do enrolamento sejam desprezíveis. Então, o que acontece de fato nessa operação a vazio do transformador é que o fluxo máximo ou o fluxo magnético vai ser estabelecido pela tensão aplicada senoidal e uma corrente de excitação vai ser determinada pelas propriedades magnéticas do núcleo. E essa corrente se ajusta sozinha de tal forma que cria a força magnetomotriz necessária para produzir esse fluxo magnético máximo definido por essa equação.